Bom dia, meus amores do quinto ano! Como vocês estão? No nosso vídeo de hoje de português, eu vou fazer com vocês uma revisão sobre o uso do S e do SS, o uso do C e C cedilha, e a gente também vai trabalhar com interpretação textual, coisas que nos ajudam a identificar e interpretar melhor um texto. Só que antes de iniciar com nossa videoaula de português, como é de rotina, eu gostaria de fazer a chamada e eu peço que vocês continuem colocando aqui nos comentários da plataforma que estão presentes, fazendo as atividades, assistindo aos vídeos, porque isso me ajuda muito a acompanhar vocês, tá? Então agora eu vou fazer a chamada. Alan Vitor Lima Calado, Bruno Guilherme Cruz Batista, Carolina da Silva Lira, Gabriel Roberto da Silva, Jonathan Gabriel da Silva Cavalcante, José Rivaldo Cavalcante Pérez Neto, Larissa Cavalcante da Silva, Nicolas Natan Tavares Lopes, Wendel Micael de Sena Trajano, Pedro Henrique Dantas de Lima, Suelen Rebeca Camila do Nascimento Rego, o Anderson Diego e Naila Vitória. Então agora eu queria iniciar a nossa aula falando sobre o uso do S e do SS. Na maioria dos casos, a gente consegue perceber que uma palavra que ela está escrita com um S só e ele está entre vogais, esse S vai ter som de Z. Exemplo, casa, asa. O S está com som de Z e ele está entre duas vogais. Já diferente de palavras que são escritas com SS, que o som, a pronúncia do SS está com som de S. Exemplo, pássaro, vassoura, pêssego, tá? Então vejam, a gente tem aqui como exemplos de palavras com S que vão ser com som de Z. São escritas com S, mas tem som de Z. Casa, vaso, caso, casaco, mesa e asa. Veja só, tá com som de Z e elas são escritas com S. E vale salientar que essas palavras aqui estão entre vogais. Porque vejam, casa, o S está entre A e A. Mesa, o S está entre E e A. A palavra vaso, o S está entre o A e O. A palavra caso, o S está entre A e O também. A palavra mesa, já falei, casaco, o S está entre A e A. Então percebam que quando o S, o único S, está entre vogais, ele vai ter pronúncia que é um som de Z. E aí a gente identifica que aquela palavra é escrita com um único S. Agora, quando a palavra não tem som de Z, tem som de S, essa palavra vai ser escrita com dois S. Porque muitas vezes quando a gente faz um ditado e a gente não tem certeza se a palavra é escrita com um S só ou com dois S, a gente deve lembrar disso. Porque se a pronúncia da palavra que é escrita com S tá com som de Z, mas eu sei que é escrita com S, é com um único S. Mas se a pronúncia dessa palavra tá com som de S, eu sei que ela vai ser escrita com dois S. Agora sim, eu tenho que fazer algumas considerações. Quando o S está escrito no início da palavra, aí essa palavra vai ter som de S mesmo. Exemplo, sol, tá? Som de S mesmo. E aí algumas palavras com SS. Osso, passeio, vassoura, assado, pássaro, que eu já falei para vocês. Então a gente vai ter essa característica de palavras. E aí a gente consegue identificar quando deve usar o S e quando não deve usar o S. Quando no caso aí o uso é de SS. Mas é interessante porque a gente vê muito o uso de palavras escritas com um único S e que elas estão entre vogais e que esse S tem som de Z. Então isso facilita muito para a gente quando a gente está querendo estudar sobre isso e aprender como identificar quando eu vou usar um S só de quando eu vou usar SS. Tá certo? A gente consegue fazer essa distinção, essa diferenciação. Então, dito isso, eu gostaria de passar para um próximo conteúdo, que é o uso do C ou do C cedilha, né? Vocês sabem que a cedilha é um sinal e ela é utilizada abaixo do C. Então, C cedilha. E aí eu tenho algumas palavras que elas vão ser escritas com cedilha. Exemplo, criança. Como eu sei, tia Carla, que aquela palavra é escrita com cedilha? Quando a gente entende que aquela palavra ali
ela está escrita com C, que no caso é C cedilha, mas o som daquela palavra está com som de S. Como o caso de criança. Criança não é escrito com S, é escrito com C, é um C cedilha. Não o primeiro C de cri, mas o segundo de ansa, de sa. É um C cedilha. E ele tem um som de quê na sua pronúncia? Um som de S. Aí eu tenho outro exemplo aqui. Cabeça, açúcar. Olhem como ele tá com um som de S. Almoço, som de S. Não tá com um som de C. Porque a gente tem K, não é isso que a gente tem? Có, não é isso? Então, não estão com um som de C. Outra palavra aqui, paçoca, açougue, caçula, pinça, traço. Então, elas são escritas com C cedilha e tem em sua pronúncia um som de S. Percebam que essas palavras na sua pronúncia, elas em alguns casos não têm o som que corresponde à letra que ela está sendo escrita. A gente viu que palavras escritas com S, às vezes podem ter som de Z. E agora, com o uso da cedilha, a gente está vendo que palavras escritas com C cedilha vão ter som de S. Vejam que interessante, vejam que legal isso, né? Então, vejam. Dito isso, eu agora queria que vocês pegassem quem já foi na escola ou quem tinha disponibilidade e imprimiu a atividade de hoje de português na folha e estão com elas em mão, gostaria que vocês pegassem, porque aí agora eu vou falar sobre interpretação textual. E nada melhor do que o texto que eu passei para casa para falar com vocês sobre alguns conectivos que nos ajudam a interpretar melhor um texto. Não é verdade? Então, eu gostaria que vocês pegassem. O texto que eu escolhi para vocês é um texto que me remete muito a esses conectivos que vão me dar um entendimento de como interpretá-lo, de como identificar o que aquele texto está querendo falar para mim. Então, vejam. O título do texto é Repare Bem, é primavera. Uma dica que eu dou quando a gente está interpretando um texto é sempre prestar atenção nos sinais ortográficos. Por que, tia, presta atenção nos sinais ortográficos? Porque aí a gente vai saber as pausas, as expressões, o que estão querendo determinar certas falas de personagens. Porque quando a gente tem um sinal de interrogação, eu sei que ali é uma pergunta. Quando eu tenho uma exclamação, eu sei que ali é uma exaltação. Então, quando eu estou fazendo uma interpretação textual, é interessante que a gente preste atenção durante a leitura no uso dos sinais gráficos, tá? Então, aí vamos continuar. Acordei cedo e logo senti um cheiro bom no ar da manhã. Acordei cedo e logo senti um cheiro bom no ar da manhã. Mãe, que cheirinho bom é esse? Percebam que aqui eu tenho o uso do travessão e eu tenho no final uma interrogação. Então, eu já sei que ali é uma fala de um personagem, do narrador, no caso, e ele está fazendo uma pergunta. Já interpretei essas duas linhas do texto. Minha mãe me chamou para a janela do quarto, que dava para o quintal e disse, olha aí, 2 pontos. A fala de quem? Do narrador que iniciou a história ou da mãe dele? Da mãe dele. Olha só, a fala da mãe dele. Aí no final da fala da mãe dele, ela colocou uma exclamação. Então eu sei que ela tá o quê? Espanto. Ela teve um ar de espanto ali, porque ela colocou uma exclamação. Aí continua. Olhei. Ponto final. Parou ali, olhei. Que maravilha, olha. Exaltando. Que maravilha. Aí ele vai. Do lado esquerdo do quintal, havia uma grande árvore parecendo um sol. Era um ipê amarelo carregado de flores. Do outro lado, um limoeiro perfumava tudo com seus botãozinhos de flores entreabertas. Havia bem-te-vi e borboletas malucas dançando no ar. E vi também um colibri com um biquinho comprido rosa sobre a rosa aberta. Suas asinhas tremiam. Minha mãe disse, olha a fala da mãe, repare bem. É a primavera. Então, vejam, nessa rápida leitura desse texto, bem pequenininho, a gente já consegue perceber alguns pontos que eu disse a vocês. Primeiro, o uso de sinais gráficos como travessão, interrogação, exclamação e ponto final. Nas palavras que a gente tinha, nas frases que a gente tinha, o uso da exclamação, a gente estava tendo uma ideia de
admiração. E aí eu pergunto a vocês, por que os personagens estavam admirados? Porque era primavera. A gente já começa a conseguir fazer esse conectivo, tá? E aí, quando o personagem faz uma pergunta, esse personagem, ele está fazendo uma pergunta questionando a mãe. Então, ele não está questionando a si mesmo, ele está fazendo uma pergunta à mãe. Então, aí já nos dá a entender que nesses textos a gente tem a presença de dois personagens. O narrador, né? Aquele que iniciou a história, e a mãe do personagem, né? E aí, dito isso, aqui vocês têm algumas questões para interpretar. Na letra A, qual é o título do texto? O título do texto costuma vir sempre no início da história. Eu coloquei aqui para vocês o título em negrito, só que em alguns casos o título não vem em negrito. Às vezes ele vem sozinho, isolado no meio da página e depois vem o texto. Mas o título é sempre a primeira coisa que a gente vê antes do texto. A gente tem título, subtítulo, só que aqui do texto não tem. Tem apenas o título, que é Repare Bem, é primavera. Esse é o título. E aí ela pergunta aqui na letra B, qual é o tema principal da história? Por tudo que a gente leu, qual é o tema principal da história? Por tudo que a gente já trabalhou, o que que traz pra gente uma noção de ideia principal da história que está sendo falado aqui? Primavera, renovação, animais, natureza. O tema principal, primavera. Se você colocar é primavera, tá correto. É o tema principal da história. Aí a gente tem o que deixou o ar cheiroso. O que foi que deixou o ar cheiroso? Aí a gente tem que voltar lá pro texto para lembrar o que foi que deixou o ar cheiroso. Letra D. Como se chama a árvore que parece o sol? Também temos que voltar lá no texto para relembrar como se chama a árvore que parece um sol. Na letra E, encontre no texto duas palavras no diminutivo. Duas palavras no grau diminutivo. Vamos supor, asinha, beijinho, amorzinho. Estou dando um exemplo aqui de palavras que estão no grau diminutivo. Então, vocês vão procurar duas palavras no texto que estejam no diminutivo, tá? Então, agora que a gente já falou sobre interpretação textual, já expliquei sobre o primeiro quesito, vou explicar para vocês as próximas questões de português da atividade da folha que vai para casa hoje, tá certo? Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Segundo, complete as palavras com S ou SS. Aí, lembrando tudo que eu já falei. Tá entre vogais. E quando eu falo a sua pronúncia, o som é dizer. Escrevo com um S só. Tá no começo, o S, um S só. Agora, tá entre vogais, mas na sua pronúncia o som tá com S. Som de S. Então, dois S's. Aí a gente tem... Vou ler as palavras, tá? Para vocês. E aí vocês vão ficar só com o trabalho de identificar se é com S ou com SS. Letra A, sofá. Letra B, pêssego. Letra C, pensativo. Letra D, sacola. E letra E, assado. Lembrando que o uso do SS, tá? É quando a gente tem o S entre duas vogais. Se tiver o S entre uma consoante e uma vogal, é um S só, tá? Terceiro, complete com C ou C cedilha. Então, aí vai de novo mais uma dica. Se a palavra tá com um som de C normal, casa, só que C de K, e a que ela for escrita for com C cedilha, mas tá com som de S, eu sei que é com C cedilha. Então, vou fazer aqui de novo a leitura dessas palavras e vocês que vão determinar. Se é com o C de casa normal, de casa C, ou C cedilha. Açúcar. Cebola, na letra D é cebola, viu, gente? Faltou o A. Na letra B, cinema. Na letra C, caçador. Na letra D é cebola, faltou o A. Vocês podem colocar aí do lado o A. E na letra E, caçula, tá?
E no quarto e último, vocês vão fazer uma ilustração bem linda da história. Eu peço que vocês desenhem e pintem, botem bem colorido, porque o texto é bem colorido, o texto é alegre, é primavera, né, como já diz o texto. Então, meus amores, dito isso, eu queria aproveitar a oportunidade, tá, para no nosso vídeo de português eu também trabalhar com vocês produção de texto. E eu gostaria de passar uma tarefa diferenciada para vocês de produção de texto. E é o que eu vou querer de vocês. Em produção de texto, eu vou querer que no caderno de cada de vocês, para quem não tem a matéria de produção de texto no caderno, vocês façam essa atividade na matéria de português, mas se você tiver sua matéria de produção de texto, você faça na matéria de produção de texto. Eu vou querer que vocês vão fazer duas coisas. Primeira, vocês vão pesquisar uma crônica e escrever no seu caderno sobre essa crônica, destacando o tema e o seu entendimento sobre a crônica. Como assim, Tia Carla? Vocês vão ter que pesquisar uma crônica, né? Porque a gente já trabalhou esse conteúdo de crônica. E é o que eu vou querer de vocês, que vocês pesquisem uma crônica, tá? Pode ser qualquer uma que vocês quiserem, porque existem vários tipos de crônica. Uma crônica investigativa, uma crônica médica, né? Uma crônica falando sobre política, uma crônica falando sobre saúde, uma crônica falando sobre educação. Então, assim, existem vários tipos de crônica. Aí, o que eu vou querer de vocês? Que vocês pesquisem barulho da moto, gente. Momentinho só, barulho da moto aqui. O vizinho de Tia Carla. Vê se ele parou. Parou. Já foi. Aí, vejam, eu vou querer que vocês pesquisem uma crônica, tá? Pesquisem uma crônica, qualquer uma que vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade para escolher qualquer uma, tá? Escrevam essa crônica no caderno. Pode ser uma crônica pequenininha, tá, meus amores? Porque tem crônica de vários tamanhos. Aí vocês pesquisam a crônica, escrevem no caderno de vocês sobre essa crônica e aí vocês vão destacar o tema. Exemplo, pesquisei uma crônica sobre educação. Aí eu copiei minha crônica sobre educação e coloquei tema educação. Eu entendi que essa crônica falava sobre a educação no Brasil. É isso que eu quero que vocês façam no tópico 1. Já no tópico 2 da atividade de produção de texto de vocês, eu vou querer que vocês, também no caderno, cole 2 imagens de cartazes. Podem ser qualquer cartaz, cartaz de cinema, cartaz de lojas, colar imagens de 2 cartazes, porque a gente também já trabalhou esse conteúdo aqui na disciplina de produção de texto, que foi cartazes. Então, eu vou querer que agora vocês pesquisem 2 imagens de 2 cartazes e colem como exercício do segundo tópico de produção de texto da nossa disciplina de hoje. Então, veja, só para finalizar, para deixar tudo bem mais amarradinho, eu quero falar com vocês sobre o que seria a crônica, só para finalizar e ficar tudo bem amarradinho. Uma crônica, veja só, atenção. É um tipo de texto que trata de assuntos cotidianos, banais ou não, assim, banais, que não são tão relevantes, ou que podem ser muito relevantes, fazem muita diferença na sociedade, que promove algum tipo de reflexão ou consideração a respeito. Exemplo, se há uma crônica sobre educação, ao final dessa crônica, ela traz pra gente uma reflexão de como está a educação no Brasil. Tô dando aqui um exemplo aleatório, tá certo? Porque vocês vão pesquisar e vão encontrar que existem várias crônicas. E aí, o que é que a gente tem? Para finalizar, uma crônica não tem como função informar o público quando diz respeito a um fato histórico, a uma questão social, pois se trata de um relato a partir do ponto de vista do cronista e que pretende promover reflexão em quem lê. Então, assim, o cronista, né? Qualquer um pode ser um cronista, porque a gente tá colocando a nossa opinião sobre determinado assunto. Vocês podem ser um cronista. Só que na atividade de hoje eu quero que vocês pesquisem uma crônica já feita, né, por algum outro cronista e escrevam no caderno de vocês e destaquem o tema que aquele cronista fez, tá? Também coloquem o nome do autor da crônica, é interessante, tá? Então, meus amores, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá certo? Um beijo enorme pra vocês, tá certo? Um cheiro.
tá? Tá sendo um prazer enorme pra tia produzir esse conteúdo pra vocês. E é isso. Um beijo, um cheiro e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!